Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Mário Mafra, vice-presidente de Finanças e membro do Comitê de Certificação do IBEF São Paulo. Estou aqui hoje em substituição ao Leonardo Justi, nosso vice-presidente responsável pela certificação do Instituto, por conta de uma viagem profissional. Ele está em deslocamento e deixou um abraço aí caloroso a todos os participantes. Na abertura desses trabalhos de hoje, eu queria agradecer inicialmente aos associados, mantenedores, membros corporativos e apoiadores institucionais do IBEF São Paulo, cuja lista vocês veem aí no slide abaixo, sem os quais as nossas iniciativas não seriam colocadas de pé. Então, muito obrigado a eles. E o meu agradecimento especial vai para os speakers de hoje e ao nosso moderador, que vão tratar do tema workshop o Orçamento Base Zero, da teoria à prática com os resultados da pesquisa do grupo de certificação. Eu queria pedir à audiência que mantenha os microfones desligados, exceto, naturalmente, os speakers e o moderador. Esse tema de hoje, desse webinar, é fruto de um trabalho feito a várias mãos, né, pelos CFOs certificados, executivos certificados do IBEF São Paulo, e ele foi fruto de uma demanda desse próprio grupo, então, o que nos deixa bastante satisfeitos em ver que uma iniciativa interna do grupo de CFOs certificados já produziu um efeito tão poderoso, né, em termos de educação continuada e de compartilhamento de conhecimento. Então, aos que participaram do trabalho, da pesquisa, o nosso muito obrigado e os parabéns aí pelos resultados alcançados. Eu quero informar que depois da apresentação, e ao longo dela também, né, pelo chat, possíveis perguntas devem ser enviadas ao staff do IBEF, aqui representado pela Marcela e pela Elaine, e eles encaminharão aí ao moderador para que oriente as perguntas para os speakers. Que passo agora a apresentar, né? Por ordem alfabética, porque a gente não os classifica por importância, porque todos são extremamente importantes para nós, então o critério mais justo é apresentá-los por ordem alfabética. E eu começo aqui apresentando Marcos Fusaro, sócio de Finance and Accounting da KPMG. Muito obrigado, bom dia, Marcos. Obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Marcelo Uscher, também da KPMG, gerente sênior. Marcelo, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia. Dorival Fernandes, CFO com longa e proveitosa carreira nos setores de indústria e serviços, né, além de experiência pregressa em grandes empresas de auditoria. Muito Bom dia. obrigado, Dorival, pela presença. Sou eu que agradeço. Bom dia a todos. Vilibaldo Vasconcelos, CFO e cofundador da Bora Lá Brasil Tickets. Vilibaldo, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Prazer, obrigado, bom dia. E para fechar com chave de ouro esse grupo seleto de speakers, eu apresento a vocês Viviane Pinheiro, diretora executiva Temis Meio Ambiente e Sustentabilidade, uma profissional com vasta experiência como executiva de finanças e auditoria. Bom dia, Viviane, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia, Mário. Bom, e para conduzir os trabalhos com o brilhantismo de sempre, eu quero aqui apresentar o nosso moderador de hoje, o meu dileto amigo Sérgio Diniz, coordenador do Grupo de Estudo de Certificação e CEO da AAA Advisors. Sérgio, um grande abraço para você e bom trabalho para todos nós. Obrigado, Mafra, obrigado a todos os presentes, ao grupo seleto aí que vai estar participando conosco aqui, nos apoiaram nessa jornada aí de estudos. Eu vou fazer, então, se a gente puder mover, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é uma introdução sobre o OBZ. Então, vamos lá, aqui. Então, vamos. Aqui é apenas um, um, um aperitivo, né? Então, a gente vê que mais de 60% dos CFOs de grandes corporações têm sempre como reclamação essa frustração
com a rigidez, baixo impacto dos ciclos orçamentários. Parece que não agrega muito valor. E se você não fizer, obviamente, um planejamento, fizer de uma forma estratégica, ele não vai agregar tanto valor. A gente vê aqui que o OBZ ele requer que cada gestor estruture o seu orçamento a partir de um programa detalhado de atividades. Ou seja, a diferença do OBZ é que eu tenho que justificar cada despesa, avaliar alternativas, alinhar recursos e alinhar objetivos. Então, ele dá uma visão muito mais estratégica do uso de recursos da empresa, da empresa ou da organização. A McKinsey, no estudo dela, destaca que, quando bem implementado, o OBZ pode gerar economias de 10 a 25% nos custos operacionais recorrentes. Nós fizemos uma comparação desse estudo da McKinsey com os resultados aqui que nós apuramos no Brasil. E também um outro ponto importante que a gente vai abordar, e a gente validou esse estudo, que o sucesso da implementação requer certa maturidade e muita disciplina das empresas. Então, isso aqui é a visão a nível global e nós tentamos validar isso no cenário brasileiro. Nós validamos isso. O próximo. Então, aqui, outro estudo nível global, a KPMG, lá em 2022, destacou que o OBZ está sendo aplicado em diferentes contextos de multinacionais que estruturam por cento de custo a startups. Então, e a gente viu também no nosso estudo que o OBZ, aqui no Brasil, está sendo implantado de vários segmentos, de vários tipos de operações, vários tamanhos de empresa. E a KPMG depois também ressalta e a gente viu isso no nosso estudo, a gente vai mencionar, que o OBZ demanda uma transformação cultural com a responsabilização de cada um pelos gastos das suas áreas. Os gestores têm que ter o accountability desses valores gastos e o resultado gerado. E tudo isso a gente conseguiu demonstrar ao longo do nosso estudo com os dados aqui brasileiros, a gente não tem conhecimento de outro estudo prático desse nível aqui no Brasil. Então, eu acho que é a primeira vez que nós temos conhecimento que isso é mensurado com casos brasileiros. Aqui, eu vou pedir para a Viviane nos falar um pouquinho dos conceitos fala um pouco mais dos conceitos do OBZ. Viviane. Olá a todos. Então, o orçamento base zero, né, o famoso OBZ, na verdade, ele é uma metodologia de planejamento orçamentário que parte do princípio de que todas as despesas precisam ser justificadas desde o início, sem depender de valores históricos. Diferente daquele orçamento tradicional, que é o incremental, que ajusta o orçamento anterior à realidade atual, ou seja, o OBZ ele exige que cada área da organização detalhe e comprove a necessidade de cada gasto com base nas prioridades e metas atuais. Então, de acordo com o estudo que nós fizemos, o OBZ evoluiu de uma ferramenta de corte de custos para um instrumento estratégico de alocação eficiente desses recursos, alinhamento com a estratégia corporativa e fortalecimento da governança. Ele pode ser usado em contextos defensivos, ou seja, para redução de custo, preventivos para uma melhoria contínua ou ofensivos para crescimento e expansão de empresas. Ou seja, assim, em resumo, o OBZ não é apenas uma técnica financeira, mas um processo cultural e estratégico. Ele é mais efetivo quando é implementado de forma contínua e apoiado por tecnologia, por liderança engajada e processos de governanças bem definidos. Então, quando a gente apresenta esse quadro, a gente tenta retratar tudo isso que eu falei através dessa visão de cubo, em que a gente consegue ter essa sinergia dos processos como um todo. Muito obrigado, Viviane. Só para também o pessoal entender um pouco mais de onde que surgiu esse nosso estudo, a motivação, ele surgiu da inquietação de alguns membros, talvez estejam aqui conosco, eu espero na apresentação, da diretoria Vogal.
começaram a querer trocar ideias, fazer benchmarking, e nós criamos um grupo inicial para discutir, tirar algumas dúvidas, e daí surgiu a ideia de levar isso e fazer um estudo muito mais profundo na certificação, que deu origem a isso, esse trabalho todo. Então, a origem veio de vocês mesmos, muitos dos membros da diretoria Vogal são também certificados e conseguiram participar nos dois grupos aqui. Eu tive pessoalmente algumas experiências com o OBZ ao longo da vida, uma bem antiga, antes que foi em 1997, 98 mais precisamente, ainda era muito pouco falado no Brasil, já existia, mas era muito pouco falado no Brasil. Tive outras, eu implantei numa indústria de tecnologia, foi na Motorola, naquela época. Depois eu tive a oportunidade de passar por outras empresas onde tinha em diversos estágios o OBZ, e tive a oportunidade depois como consultor de implantar uma indústria farmacêutica. Foi bem interessante aí, uma outra visão. Então foi isso, só para vocês entenderem de onde que surgiu esses estudos, né? E agora eu queria ouvir de vocês também. A gente vai fazer uma pesquisa com o uso de Mentimeter. Se você já participou, o Felipe vai colocar aqui. Tem uma, como lá, Felipe, como que o. Então a gente quer saber se você já participou do processo de implantação do OBZ em alguma organização. Então, como que o pessoal responde aí, o teu código aí, tem um. O pessoal já está respondendo. Aqui Tá no respondendo. chat, tá, pessoal? Já Ah, coloquei o tá link, bom. já estão respondendo. A gente já está vendo aqui que 12 pessoas já responderam. Esse já é o percentual daqueles que já tiveram implementação. Sérgio, fique à Tá, vontade. tá. Então, deixa eu mais um pouquinho, o pessoal está respondendo ainda, vamos aguardar mais uns minutinhos aqui. Bom, agora não tá mais ou menos estável aí as perguntas, né? A gente vê que está em torno de 60% a 40%, então aqui no nosso público-alvo. É bom para aqueles que já participaram entender ter outra perspectiva a partir da nossa pesquisa, e aqueles que não participaram ainda ter um pouco de conhecimento e ajudar na decisão de implantar ou não o OBZ nas suas organizações. Então a gente tem um público aqui mesclado, 60 a 40, 60, mais precisamente 61, 39%. Então dá para ter uma ideia aqui. Os dois perfis, nós cremos que vai ser muito interessante aqui o material para vocês. Vamos avançar? Então, aqui, essa jornada, como que a gente criou, né? Eu comentei um pouquinho da origem. Mas nós começamos aqui com 45, 47 profissionais, né, certificados. Nós acabamos aproveitando a experiência de 36 CFOs e controles, basicamente. Então, por isso foi uma amostragem menor, que a gente gostaria de ver a perspectiva de quem realmente controlou, que era, no caso, é o CFO e os controllers, né? Quem de fato teve atuação expressiva, direta com o OBZ. Então, esse estudo ele vai dar esse viés para nós, que nos certificados e controllers e CFOs. Foram 36 que implantaram OBZ, e nós usamos esses dados aqui na nossa pesquisa, tá? Então, aqui a gente estruturou tá aqui o fluxo, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui, começou da estruturação do grupo, a condução, discussões internas, a pesquisa foi feito a revisão e o paper, e aqui estamos encerrando com esse webinar. Obrigado, Felipe.
E eu gostaria aqui de convidar o nosso colega Dorival para falar um pouco dos resultados quantitativos, a visão da nossa pesquisa. Dorival, por favor. Claro, obrigado, Sérgio. Bom dia mais uma vez a todos, né? Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente hoje, nessa manhã. Então, como a gente acabou de observar, né, muitos de vocês já implementaram o orçamento base zero. E aqui a nossa pesquisa, né, para essa população, que foi comentada quase há pouco pelo Sérgio, ela chegou praticamente na mesma conclusão, né? A gente acabou de ter aqui no Mentimeter aproximadamente 60-40, né? Então, 60% das pessoas já implementando. E no nosso estudo a gente notou que 55%, né, adotou o custo ABZ para todas as unidades orçamentárias e apenas 45% em fases iniciantes. Esse é um dado muito importante porque a adoção do custo da implementação do ABZ, né, ela exige muitas responsabilidades, muitas questões sistêmicas e também um orçamento próprio, né, financeiro para que isso possa ser colocado em implementação dentro de uma empresa. Então, muitas vezes as empresas elas têm começado por projetos pilotos, às vezes por unidades de negócio específicas ou até mesmo por alguns centros de custos. A gente já vê essa adoção aqui um pouco maior, né? Sendo essa parte aí 55% total da empresa. Motivos para a implementação do ABZ, a Vivi até comentou no começo, antigamente se via muito essa questão da redução de custos, né, como principal fato da implementação do ABZ. Hoje em dia, a gente já vê uma percepção sendo modificada para que isso esteja também alinhado ao planejamento estratégico da empresa. Mesmo assim, ainda grande parte, né, dos pesquisados colocaram que em suas empresas a redução de custo ainda tem sido o principal fator para a implementação do orçamento base zero. Um dado importante aqui, né? Todos nós, como financeiros, normalmente quando chega um projeto para a gente, a primeira avaliação que a gente vai fazer vai ser realmente essa, né? Isso traz redução de custos ou não. Mas é importante a gente ressaltar, e mais para frente a gente vai comentar um pouco mais sobre os benefícios, da importância da gente não apenas levar por esse lado de redução de custo, mas também para uma oportunidade da gente ter uma melhor governança dentro da empresa como um todo, né? Não apenas dentro do departamento financeiro, mas em todas as áreas que participam desse projeto e passarão a ter aí uma maior identidade também com aquilo que está sendo planejado e posteriormente maior suporte para todos nós. Os principais desafios, né, encontrados e apontados durante essa pesquisa, o primeiro foi a resistência cultural. A gente sabe que para qualquer projeto sempre vai haver muita resistência, né? E alguns vão vir top-down, então não vai ter muita oportunidade também para se causar esse tipo de conflito, mas os desafios ainda estão aí, né? Representando a resistência cultural 45%. Depois a gente vê a priorização de atividades e sistemas com 30%. Então, dentre tantos projetos que a gente vai tocando no nosso dia a dia dentro de uma empresa, o que priorizar, né? E a gente vai ter todas as ferramentas, né, sistêmicas necessárias também para essa implementação e outros. Qualquer projeto que a gente for colocar na empresa, e principalmente o ABZ, porque ele vai ser uma revisitação de todos os processos e uma oportunidade de melhoria exatamente por isso, a gente tem que preparar a casa, tem que preparar a base, né? Então, isso ainda tem sido aí um grande dilema, não basta apenas, por exemplo, o conselho de administração desejar que seja implementado o ABZ, sem antes a gente também ter feito uma lição de casa muito grande nesse preparo e saneamento dessas informações. Benefícios percebidos, a gente tem aqui a responsabilidade orçamentária, né, como um dos maiores benefícios percebidos. Como eu comentei, toda vez que a gente vai fazer qualquer orçamento, forecast, planejamento estratégico dentro da empresa, a gente sempre vê muito as pessoas jogando as responsabilidades muito para cima do departamento financeiro, e aí depois fala que não teve o track necessário, o monitoramento daquelas informações necessárias, não sabia que aquilo estava caindo no seu centro de custos e coisas assim. O orçamento base zero vai ser uma oportunidade exatamente para que isso seja revisitado e que cada área, centro de custo, assim como a empresa
decidir definir, tem a responsabilidade efetivamente por aquilo que está sendo colocado dentro do teu orçamento. O alinhamento estratégico, né, como um todo, e a própria questão de uma maior eficiência dentro dos negócios. Em relação à média de redução de gastos, foi notado, né, nos projetos que as pessoas que participaram da pesquisa desenvolveram, que 17% não conseguiu mensurar efetivamente qual foi a redução de gasto efetiva após a implementação do ABZ, 31% diz que está acima de 10%, então bem razoável, né? Se a gente pensar que de um ano para o outro conseguiu, através da adoção, né, de um novo processo, redução de 10% do valor de gastos, e 52%, a grande maioria, está entre 5% e 10%. A gente vai ver mais para frente também a importância dos KPIs para validação de tudo isso, né? Clareza na responsabilidade, né? A gente vê ainda a grande maioria, infelizmente, não tem total clareza de suas responsabilidades em relação ao orçamento. Eu já participei de diversos ciclos de orçamentários dentro de diversas empresas, e eu vejo que, como tudo, algumas áreas são muito responsáveis, outras nem tanto, né? Tudo vai depender muito da liderança e da cultura que está ali estabelecida na empresa também, mas a gente já percebe que com a implementação do ABZ, esse senso de responsabilidade se torna um pouco maior também. Bom, essas são as visões quantitativas, né, desse estudo. Todos vocês receberam o paper também, que tem muito mais detalhe, né, mensurando até também o que são os outros aí que a gente acabou fazendo uma consolidação para trazer. Então, eu aconselho que vocês possam fazer a leitura também para tirar algumas outras conclusões que talvez não tenham sido discutidas aqui. Obrigado, Sérgio. Perdão, estava no mudo aqui. Excelente, Dorival. Muito obrigado. Você resumiu aí de forma brilhante aí os estudos, né? O Dorival falou do quantitativo. Agora vou pedir para o Vilibaldo falar para nós um pouquinho da análise qualitativa, Vilibaldo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, e a presença de todos nessa manhã também. Dentro do trabalho feito aí pelo grupo do IBF, né, nós, todos os executivos, todos os participantes nessa rica pesquisa feita, tabulada, depois de todos esses dados quantitativos aí, ó, já muito bem relatados pelo Dorival, nós podemos ver também de uma forma consolidada e compilado de várias questões que foram também perguntas abertas, de forma que os respondentes pudessem elucidar um pouco mais dos esclarecimentos, dos seus posicionamentos, das suas experiências, né? Aqueles que já implementaram, ou as dúvidas também daqueles que ainda não fizeram. E quais foram os pontos mais de destaque, né, de toda essa tabulação, de uma análise mais valiosa no sentido de qualidade do material apurado. Então, em destaque, nós podemos ver, obviamente, ali, que tem sido ali quase que um senso comum, o ponto de custos, né? O corte de custos e o quanto que, depois de uma implementação de um OBZ, você tem uma alocação mais eficiente desses recursos. Então, isso tem sido uma experiência muito positiva para quem já passou por essa experiência e aqueles que, muito porventura, buscam o OBZ focado por esse objetivo. Mas todo o estudo tem mostrado também que tem vários outros pontos a serem considerados. E dentro deles, o patrocínio do board, né, o alinhamento com a estratégia, com a alta gestão, é um ponto principal, talvez ali de grande importância para o sucesso também do OBZ, né? A fundamentação e o alinhamento que isso traz com a estratégia, alinhado pela estratégia do negócio. Temos também um ponto de enfoque no curto prazo, que muitas das vezes é implementado o OBZ focado de um certo imediatismo, de algum projeto-chave, de alguns respondentes, o que não se pode ficar meramente por esse aspecto, mas são pontos qualitativos de nossa pesquisa. Temos também a evolução que traz o OBZ, né? Você pode sair de um orçamento de defensiva, de ficar justificando os seus gastos, as suas despesas, e tendo
como oportunidade passar por um projeto e de forma preventiva na alocação correta de recursos, como até mesmo de uma forma ofensiva de você mensurar as prioridades do negócio, sempre voltado com a estratégia, com o business, né, para o negócio. Fortalece também, dentro dos dados qualitativos dos respondentes, todos que já participaram e aqueles de média e alta gerência que estão ligados diretamente ao compromisso de suas linhas ali matriciais de responsabilidades, né? A clareza, a integração entre as áreas e quanto isso fortalece e traz um maior engajamento dos participantes, né? De todos os responsáveis por prestar contas dos resultados financeiros alinhado ao grupo do CFO e todo o time de responsabilidades, de resultados com o negócio. E apresentou-se também, né, os diferenciais importantes para um orçamento base zero, que são ferramentas e recursos digitais que precisam ter para apoiá-lo ali na melhor condução entre o orçado, realizado, desvios e reporte também a essas variações que acontecem, uma comunicação clara de tudo que está acontecendo, não somente esperar para o fim de um período, de um ciclo, de um mês, mas durante essa trajetória também é possível ver para onde vai resultar ali aqueles desvios e puxar para um melhor alinhamento o quanto antes. Projetos pilotos que você pode implementar também e fazer como um teste, não precisa ter abrangência do OBZ de uma forma completa, mas implementando de uma forma part-time um projeto piloto para a organização. Caso isso seja um desafio muito maior para os iniciantes, então que faça de uma forma piloto. Muitos passaram por essa experiência e nos relataram na análise qualitativa que podemos ter da nossa amostra. E a interação à estratégia, né? E quanto isso engaja cada vez mais e coloca a empresa num norte mais seguro de alinhamento com todos os objetivos e persistência aos KPIs chaves do negócio. A resistência cultural também apresentou-se, né, de uma forma muito relativa na nossa pesquisa, onde tem assim a certa incerteza ou insegurança e pelos desafios que se apresenta. Então, há ainda algumas resistência cultural que precisam ser superados. Então, esse é um ponto, talvez, de destaque que precisa ser alinhado com todos os outros da equipe. Então, o corte de custos e alocação eficiente de recursos é o ponto que vai ali convergir de grande estratégia e convencimento, né, de alinhamento com o board para a implementação do OBZ, onde, de uma forma qualitativa de nossa amostra, nós tivemos grande aceitação e sucesso para todos que já participaram, e por isso se confirma pela reincidência da aplicação do OBZ em suas organizações e de transferência desse conhecimento de uma companhia para outra daqueles que já implementaram. Excelente, Viribaldo. Muito bom a forma que você resumiu aí os aspectos qualitativos. Tinha inclusive uma pergunta aqui do Mafra no chat para nós, né? Depois a gente vai falar um pouco mais em detalhes no final dos desafios, mas, é, volta um pouquinho só, Felipe, antes de falar dos desafios. É, Antes de falar dos desafios, eu vou pedir para a KPMG aqui, o Urscher ou o Fusaro, comentar como que vocês veem isso, essa análise quantitativa e qualitativa, comparado com o que vocês veem na prática nos seus clientes, na vivência de vocês como grandes consultores no assunto. Conta para nós o que se difere muito a experiência em relação ao que nós apuramos na pesquisa, ou quais as similaridades que tem. Se vocês puderem comentar, eu agradeço. Bem, Sérgio, fazendo alguns comentários aqui, acho que vale a pena destacar que o orçamento, naturalmente, ele é um processo bem estratégico na empresa, e o OBZ, primeiramente, o que ele traz é a classificação do orçamento alinhado à estratégia, né? Então, essa transparência natural que o OBZ traz ao orçamento,
ele tem a tendência de trazer ganhos, né, reduções que a gente viu na parte quantitativa, para dentro do exercício orçamentário, dado que uma vez que você começa a abrir o orçamento, você naturalmente vai enxergar que nem necessariamente tudo que cada área está gastando está alinhado com a estratégia. Então, como uma empresa, eu consigo abrir mão daquele gasto sem ter um impacto na minha receita ou na missão, na visão que eu tenho nos meus próximos anos fiscais, por exemplo. Mas aí acho que vale a pena ressaltar que focar nos resultados de curto prazo do OBZ, que pode ser uma redução no orçamento, também pode impactar em alguns benefícios mais estruturantes que o OBZ pode trazer para a empresa, né? Então, essa transparência, a questão de descentralizar o orçamento e de colocar mais responsabilidade pelo orçamento nos gestores orçamentários e nos gestores de uma forma como um todo, de ter uma estrutura clara, né, de visão de pacotes, de unidades orçamentárias. Então, acho que isso é um ponto, né? Acho que tem uma tendência natural de trazer uma redução, mas o orçamento base zero ele também tem vários outros benefícios, vamos dizer assim, que eventualmente talvez não podem ser mensuráveis ou talvez não vai ser a pauta principal, né, de um CFO ou de uma empresa implementar o ABZ. Acho que também um ponto para se ressaltar, acho que hoje em dia, pelo menos no Brasil, muitas pessoas estão usando o ABZ mais como um recurso ou defensivo ou preventivo, né, na redução de gastos. E, no geral, eu diria que o principal desafio realmente é a resistência cultural, uma vez que o orçamento ele tem a tendência de desconstruir o orçamento tradicional e ele vai provocar cada gestor a ter que defender o seu orçamento. Então, muito vinculado com a pergunta do Mafra no chat, os gestores vão ter que trazer dados para embasar cada gasto deles e eles vão ter que realmente defender aquilo que antes era esperado que fosse acontecer naturalmente. Mas eu acho que importantíssimo para vencer essa questão da resistência é o patrocínio e o apoio da liderança, do CEO, do CFO, para empoderar isso e estimular cada gestor a colocar os seus pontos na mesa para defender e subsidiar o que eles querem gastar, né, eventualmente. Excelente, Usher, muito boa sua contribuição. Ilustra na prática aí o que vocês veem, né, no mercado. E agora sim, vamos falou, o Mafra perguntou aí dos desafios, a gente viu análise quantitativa, qualitativa. Vou pedir para Viviane agora falar um pouco para nós o que foram os desafios identificados aí na pesquisa. Então, voltando aqui, algumas coisas já foram faladas, né, ao longo do processo aí, mas enfim, estruturando isso, a gente tem uma questão de tempo e esforço das equipes, né, tem a capacitação e treinamento, o investimento para preparar os gestores para essa mudança, todas as equipes envolvidas no processo é importante. A ferramenta e sistema, que a gente precisa ter algum tipo de formatação, a depender do tamanho da empresa, dependendo da complexidade do negócio, você pode resolver com ferramentas menos integradas ou não, né? O ideal é que a gente tenha uma ferramenta mais robusta para que a gente, além da elaboração orçamentária, a gente faça todo o acompanhamento e gestão desse orçamento ao longo do caminho, né? Que não se esgota nessa fase da elaboração orçamentária. Uma consultoria especializada no assunto e que essa consultoria, além de desenvolver, faça também a qualificação e a transmissão do conhecimento, né? Para que as coisas comecem a fluir de forma mais orgânica dentro da empresa. Todo grande processo, quando envolve gestão de mudança, que é o caso do OBZ, precisa ter ações de engajamento para reduzir a resistência cultural. Isso é natural. E as revisões e monitoramento de manter esse processo ativo ao longo dos ciclos. Mas o mais importante de tudo isso, quando a gente tem uma gestão de mudança, aí pode passar um novo slide, por favor, Felipe.
é o apoio da alta gestão. Então, em todo e qualquer processo dentro de uma organização, quando envolve gestão de mudança, gestão de processo, de mudança efetiva de processos, sem o apoio da alta gestão, essa mudança não se torna sustentável. Então, é importante que a gente tenha esse apoio, que a gente tenha esse respaldo para que a coisa aconteça sem dor, né? Porque toda mudança tem um pouco de dor, né? Não, é impossível a gente achar que não. Mas não tenho a menor dúvida de quem já viveu Esse, esse processo, que no médio e longo prazo é fantástico para a empresa. legal, muito bom, Viviane. E você pode falar da sua experiência pessoal. É fácil ou não fazer a implantação? Não, não é fácil. Envolve a resistência cultural, envolve sim necessidade de sistemas adequados, e tem uma sobrecarga inicial de trabalho, sim, entendeu? Agora, é uma mudança que é isso que eu digo, gera uma sinergia dos processos e é um ganho muito grande para os negócios. Então, tem dor, tá? Não é um processo sem dor, tranquilo, não. É um processo com dor. Mas que depois, quando entra na rotina, se torna muito mais efetivo, entendeu? E a gente consegue acompanhar essa gestão de forma muito mais cirúrgica, tá? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um grande caminho para aquelas organizações que querem ter uma gestão efetiva, uma gestão orçamentária mais efetiva. Obrigado, Viviane. Muito boa a sua experiência aí, pessoal. Eu queria voltar de novo com nossos colegas da KPMG aqui. Bom, você já comentou um pouco, Usher, mas não sei se você vê algo diferente disso. E qual o desafio de vocês a convencer o cliente em relação a esses desafios? Qual é o speech para poder convencer eles a enfrentar esses desafios? Acho que aqui, Sérgio, acho que a Viviane falou muito bem, mas, enfim, né, qualquer transformação em qualquer empresa vai ter a sua resistência e vai ter a sua dor até se for nesse primeiro momento, né? É uma questão natural. Agora, eu acho que o principal ponto pode ser via uma consultoria especializada ou pela KPMG ou internamente na empresa mesmo implementando sozinha o ABZ. Eu acho que o principal fator é a atitude e a proatividade das pessoas envolvidas com orçamento, né, nessa gestão de mudança, né? Pelo que a gente enxerga, diria que sempre vai ter aí os seus desafios, sempre vai ter que ter um trabalho adicional para levantar dados, para criar as defesas, para estruturar o orçamento, para criar os pacotes orçamentários, enfim, sempre vai ter trabalho para fazer. Mas numa organização que tem uma mentalidade de abraçar o orçamento base zero e entender o motivo que eu como organização, estou implementando aquilo, e não ter tanta resistência das pessoas envolvidas, né, dos donos dos pacotes orçamentários, da própria controladoria, do C-level, é, simplifica muito essa questão, porque é natural que vai ter essa resistência, mas se as pessoas têm a mente aberta, simplifica um pouco. Pegando aqui a consultoria especializada como um ponto, eu diria que não é necessário ter para implementar, mas muitas vezes também pode ser um viabilizador, porque o OBZ ele é um projeto que ele naturalmente vai criar algum embate internamente entre as equipes, alguém vai ter que ser, vamos dizer assim, né, o malvado da história, e às vezes a consultoria ela serve com esse apoio de tanto trazer ideias de fora da própria organização, de estimular um pensamento diferente, que é o que o OBZ ele sempre vai querer fazer, né? Então, o ABZ ele luta contra aquele pensamento do orçamento de sempre fiz assim, quero continuar fazendo desse jeito, como que isso vai mudar se eu nunca fiz diferente? Então, a consultoria ela pode ser um viabilizador. E na questão dos tempos e de esforços da equipe, de novo, até vinculando com o questionamento inicial do Mafra, acho que no primeiro momento sempre vai ter um esforço adicional,
mas é igual qualquer processo estratégico, né? O quanto mais a gente consegue organizar a casa, mais simples vai ser para os próximos exercícios. Então, uma vez que eu coloquei o trem nos trilhos, ou que eu consegui pôr de pé, né, a minha casa, para eu conseguir fazer aquela manutenção, é mais simples, mas tem que ter essa vontade, essa proatividade, é, especialmente dos gestores orçamentários, que eles são descentralizados na empresa, né? Eles não necessariamente todos eles vão ter um viés mais financeiro, né? Não vão ser controllers, CFOs ou dentro da pirâmide do financeiro, para conseguir manter isso vivo e manter os exercícios orçamentários sempre alinhados com a estratégia e com o ABZ. Aí, Ushar, se você me permite, eu adicionaria também a questão do desafio da escolha dos pacoteiros, né? Quem vai estar cuidando no dia a dia ali dos pacotes de decisão, que também é um desafio, né? Visto que você acaba dando poder para algumas pessoas, né, que são escolhidas ali a dedo na estrutura, e às vezes ele tem que desafiar o próprio chefe dele ali com relação ao próprio orçamento, né? Então, acabam que essas pessoas passam a ser grandes especialistas dentro das instituições e passa a exercer esse papel de desafiador ali no dia a dia, né? Muito bom, muito bem lembrado aí. É o Fusaro, né? Falou. Muito bom o Fusaro. É realmente é Isso aí, isso. É isso, e eu queria agora, a gente falou agora dos desafios de implantação, comentou qualitativamente, quantitativamente, o resultado da pesquisa. Eu vou pedir agora para o Dorival introduzir, falar para nós um pouco sobre os benefícios. Ele vai dar uma visão geral, depois a gente pode entrar depois em mais detalhes, mas Dorival, comenta aí para nós os benefícios aí. Claro. Bom, vamos lá nos principais benefícios que a gente conseguiu avaliar baseado no nosso estudo, né? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais cada um deles. Então, aqui nós temos como primeiro maior integração entre os planos financeiros e operacionais com a estratégia da empresa, né? Quantas vezes começamos um ciclo orçamentário e a gente nem sabe direito qual é a estratégia da empresa? A implementação do ABZ vai facilitar que isso esteja mais alinhado e que a estratégia da empresa esteja também ali mais clara. O segundo ponto, transparência para visões gerenciais para empoderar a tomada de decisão. Uma vez que a gente tem um orçamento, né, mais limpo, no sentido de que sujeiras não estão mais ali, classificações estão mais adequadas, né, isso faz com que as decisões e as visões gerenciais em relação àquele orçamento sejam mais claras e, portanto, mais precisas também. Utilização de indicadores, né, para aprimorar a base orçamentária. A gente sabe o quanto é importante ter KPIs dentro da empresa. Nós, da área financeira, somos os que mais produzem KPIs. Então, a gente tendo ali uma peça, né, de confiança, que é esse orçamento OBZ, isso vai facilitar com que aqueles indicadores tenham uma melhor interpretação e, consequentemente, ajude a empresa na sua gestão. O quarto ponto, classificação do orçamento para facilitar as discussões de reduções e planos de ações para atingir o resultado financeiro desejado. Esse eu vou pular por agora, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais a fundo sobre ele. E o quinto, maior confiança e precisão no orçamento, facilitando os processos de forecast e de projeção financeira, né? Imagina toda a empresa motivada para fazer aí a criação, principalmente no primeiro ano, do orçamento base zero, e aí, consequentemente, nos anos seguintes, né, como foi bem colocado aqui, é um processo contínuo de melhorias. Isso vai fazer com que essa confiança dentro desse orçamento, com aquilo que ali está posto, discutido, aprovado por todos, né? Com a ajuda dos pacoteiros também, que é bem interessante. Eu faço essa relação muito com o trabalho de SOX, né? Quando a gente tem ali os process owners, né? Então a gente tem os pacoteiros para o ABZ, que eu acho que tem uma semelhança ali no cuidado. Isso vai facilitar com que as projeções financeiras sejam, e os próprios forecasts também
terem maior acuracidade, né? Quantas vezes a gente vê muitos orçamentos que trazem tantas surpresas ao dia a dia, chega no final do mês, nós como financeiros, a gente tem ali que justificar atual versus budget, atual versus outlook, e a gente se perde porque ou não lembrava de uma determinada despesa que estava ali, ou não esperava que aquilo fosse acontecer, e eu acredito que com o orçamento base zero, a gente tem essa maior facilidade de entendimento não só da leitura do que está dentro, mas também do que é esperado em relação àquele gasto. Bom, de forma geral, esses são os benefícios que a gente tem de implementar o OBZ, e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho no detalhe de cada um deles. Excelente, Dorival. Eu só queria ressaltar aqui no ponto 5, no minha experiência prática, foi numa implantação de uma grande farmacêutica, que uma dificuldade que eles tinham era justamente de refazer o plano, porque os volumes de produção dos medicamentos mudavam, mas a gente conseguiu atrelar os gastos com os volumes de uma maneira muito amarrada. Então era fácil, você alterava a demanda do medicamento, crescia, subia, o orçamento automaticamente se atualizava, porque a gente conseguia, de forma rápida e precisa, dizer quanto mais de mão de obra, quanto mais de matéria-prima, quanto mais de testes ia gastar, ficou bem mais ágil o processo. Esse é um caso real. E agora eu vou pedir para o Felipe colocar aqui, a gente vai fazer mais uma pesquisa aqui no Mentimeter. Vou pedir a ajuda de vocês aqui, ou você vai colocar o link, né, para o pessoal responder aqui nas perguntas, né? Colocar no chat, você vai Sim, colocar? vou colocar novamente. É o mesmo, Tá. tá? É o mesmo? Tá. É o mesmo. Então a gente quer ver aqui qual foi a experiência de vocês. A gente falou um pouco da nossa, né? E a gente quer ver de vocês aí, por favor, se puderem responder, se foi maior eficiência do uso de recursos, se houve um aumento na cultura de responsabilidade orçamentária, né, accountability, se ajudou no alinhamento estratégico da empresa. Qual foi a facilidade, como eu mencionei, no caso da farmacêutica, de ajustar rapidamente o orçamento quando ocorre mudança de plano. Lá eu vi, era bem nítido isso. O plano ficava pronto rapidinho, com poucos ajustes, né? Então vamos ver aí o que a turma responde. Esperar mais um pouquinho. Tem alguém ainda mais para responder? Bom. Então a gente já dá, aqui não vai mudar muito mais, né? A gente vê aqui que 60% vê o impacto é muito mais cultural, né? Se você coloca as pessoas, não vira mais um problema de finanças, vira um problema da área, né? Da área operacional. Cada um é dono e tem que justificar os seus gastos lá. No modelo tradicional, a gente vê muitas vezes o CFO sofre, que o pessoal dá todo tipo de desculpa, sempre a culpa de finanças, né? Aqui no OBZ dá para mostrar claramente onde é que está o responsável. Obrigado, Stânia, pela presença. E a gente vê aqui em segundo lugar maior eficiência de uso de recursos. Então, de fato, o OBZ aqui apareceu como segundo na visão de vocês, dessa eficiência do uso de recursos. Você só gasta aquilo que você planejou, não dá para ficar inventando ou fazendo colchãozinho como se faz nas empresas. E a gente vê também, eu acho que é um item menosprezado, isso em geral, a gente viu na pesquisa, ela é importante, mas na prática a gente não vê tanto. A participação é menor, que é o alinhamento estratégico. Quando a empresa faz um bom alinhamento do OBZ com a estratégia, os ganhos são bastante relevantes. Mas é bom ver que teve 13% que colocaram isso. Como eu já falei, o caso da facilidade de ajustar rapidamente, isso daí é uma mão na roda muito interessante. Mas a gente vê que legal ver isso aqui, que realmente a mudança da cultura é uma mudança de mindset, esse é o principal aí, desafio. Não sei se alguém aí quer comentar alguma outra coisa aqui
da pesquisa, fazer alguma observação? Não. Bom, então vamos avançar, então. Obrigado pelas respostas. Ah, eu vou pedir para o Vilibaldo agora, vamos aprofundar um pouco mais esses benefícios, né? O Vilibaldo vai falar sobre o item 2 para nós um pouco mais em detalhes. Vilibaldo, por favor. Obrigado aí, Sérgio. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive de uma forma muito prazerosa e bem-sucedida, justamente alinhada com o resultado da nossa pesquisa aqui agora, né, que você acabou de mencionar sobre a cultura, o fortalecimento da cultura, tendo as pessoas engajadas com o propósito do orçamento. Então, a experiência que eu fiz para virada de chave, né, saindo daquele orçamento tradicional, já uma cultura muito forte há muitos anos dentro da organização, e precisávamos implementar ali um OBZ, que era novidade para todos, e sem o apoio naquele momento de uma consultoria, né, algo de fora especializado para nos apoiar de uma forma conceitual. Então, eu reunia justamente com o meu time, todo o grupo de gerentes de meia gerência, gerentes sênios, para conceituar o que é o OBZ. Então, começa primeiro colocando todos no mesmo nível de informação, de conceito, sem aprofundar por demais na questão técnica financeira, mas colocando eles como corresponsáveis pelo todo da organização. Então, a partir do princípio de que a estratégia e o cumprimento dela cabe a todos cumprir, de um alinhamento muito assertivo, né? Eu costumo dizer para todos como se fosse uma orquestra, que todos têm que tocar a mesma música, cada um com seu instrumento, e todos a mesma nota. E ali o CFO passa a ser o maestro, mas a responsabilidade de todos conhecer muito bem, com profundidade, aquela nota, para não ficar desafinada, né, é trazer com que cada um saiba com profundidade o risco de um desvio representado no orçamento, que isso compromete a credibilidade da própria área e faça com que ele próprio assume de uma forma muito precisa, muito assertiva, de precificar e dizer com clareza todas as premissas que fundamentam de forma muito justa as verbas que ele precisa, né, para poder fundamentar a composição completa daquele orçamento. E no grupo você vê com clareza também, porventura, aquelas verbas que não são tão mais urgentes ou necessárias para aquele momento. Então, aquele que era de histórico repetido fica às claras, não precisa. E não por isso deixa de representar a área. Assim, ela pode complementar e ajudar em outras, e tem co-participação também na fundamentação das premissas de outras áreas, buscando uma sinergia. Sai dali todos muito bem responsabilizados pelo número final pré-formatado de um orçamento. Então, fica até mais fácil para a equipe financeira e o CFO passar a comunicar sobre a montagem das verbas, né, a solicitação daquelas linhas matriciais, tendo os seus gerentes todos responsabilizados, engajados, motivados, empenhados em cumprir exatamente o que defenderam dessas verbas, pelas premissas que eles mencionaram, que ficaram totalmente coerentes, porque o grupo aprovou em conjunto, né, entendendo ali o que era melhor para a empresa, todos pensando no resultado final, no alinhamento da proposta de entrega final pela estratégia do negócio, tendo a clareza da estratégia do negócio. Então, coloca na sala a estratégia, o propósito maior, e todos para uma discussão e ponderar sobre os recursos sendo canalizados para o que é mais
importante e de resposta de resultados, tanto financeiros quanto qualitativos, seja de médio para longo prazo também para a organização. E não precisar deixar com que verbas ocasionalmente eram repetidas e às vezes não realizadas, comprometiam ali um pouco a credibilidade do orçamento que era construído. Então, o orçamento base zero, ele dá muito mais credibilidade para a alta gestão, o conselho de administração, das verbas que foram planejadas, né, por toda a equipe, e os desvios atingidos durante a execução são muito menores. Então, o ganho é excepcional. Excelente, Vilibaldo. Obrigado aí pela contribuição aí, deixar mais claro a importância da transparência. Eu vou pedir agora também para a Viviane comentar os itens 1 e 5 da pesquisa. Viviane, como que foram suas experiências aí com esses itens aí? Então, veja só, quando a gente fala na maior integração entre os planos financeiros e operacionais com a estratégia da empresa, a gente falou muito de estratégia, 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 né? E que, na verdade, esse alinhamento entre o orçamento e a estratégia ficam muito mais evidentes quando a gente está falando no orçamento baseado em processo, né? No orçamento base zero, a maior confiança e precisão do orçamento, facilitando os processos de forecast e projeção financeira. Então, a confiança, a transparência, que o Vilibaldo acabou de falar, ficam muito mais claros mesmo, né? E assim, maior eficiência no uso dos recursos, quando são baseados nos processos de negócio, a cultura de responsabilização orçamentária, né? Cada um sendo responsável pelo aquilo que orça e aquilo que realiza, né? Diminui. Eu não vou dizer que acaba, porque eu acho que não acaba, né? Pelo que eu já vivi, não acaba. Mas esses remanejamentos de verbas ao longo do caminho, né? Não, eu gastei menos aqui. Isso daí é só a questão temporal, que muitas vezes isso acontece, mas a questão da verba efetiva, do gasto, sendo orçado e sendo realizado dentro daquela sua natureza efetiva, e as pessoas se apropriando dessa responsabilidade de realização ou não, né? E essa questão da revisão e priorização contínua de investimentos. Então, para efeito de investimento, o OBZ, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença, né? Claro que para gastos, para as despesas, para os custos, ok, mas para investimento é fantástico. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que muda o alinhamento entre o orçamento e a estratégia, fazendo com que as coisas fiquem muito mais integradas, coesas e transparentes. Excelente, Viviane. Obrigado pela contribuição aí com a sua experiência. E faltou o item 4 aqui. Eu vou pedir para o Dorival voltar e explorar um pouco mais para nós o item 4. Claro. Bom, vamos lá então, né? Classificação do orçamento para facilitar as discussões de reduções e planos de ação para atingir o resultado financeiro desejado. Em todos os ciclos orçamentários, né, sempre, e inclusive a gente, para a maioria das empresas, né, o ciclo está acontecendo nesse momento, né, possivelmente se iniciando. Aí vem aquela loucura para a área da controladoria, do planejamento financeiro. O que que a gente tem que dar de informação para cada área para que eles possam fazer as projeções? E aí aquele trabalhão de todo mundo, entendendo o que tem em cada conta, em cada centro de custo. E aí começamos muitas vezes a depender da- do grau de governança que a empresa tenha, a ver gastos que estão classificados errados, históricos dentro do razão que você não consegue entender exatamente o que é aquela despesa, e aí assim a gente tenta construir, né, o que vai ser do próximo ano. Com base no ABZ, por tudo que a gente já falou aqui, essa construção ela vem do zero. Então, ao invés de perguntar para que essa despesa serve, a pergunta talvez vai ser, né? O que a gente quer fazer e para fazer essas ações, quanto a gente precisa gastar e como a gente vai gastar.
Então, essa classificação do orçamento, ela vai fazer necessariamente que você entenda, dentro daquelas despesas, quais são as maiores geradoras de receita. E aí, com base nisso, tomar decisões mais eficazes, né, para cumprimento das estratégias da empresa. Eu, particularmente, né, o grupo de estudo sabe, eu nunca implementei o ABZ, fiquei fascinado ao participar desse estudo para entender melhor como funciona e quero um dia ter ainda a oportunidade de fazer essa implementação, porque eu realmente vi todos os benefícios possíveis. A Viviane acabou de comentar, né, sobre projetos. Eu já vi muitos gastos com projetos serem assim tão aleatórios e com base no ABZ, eu também consigo ver essa maior transparência e maior monitoramento daquilo que está sendo realizado. No meu último ciclo orçamentário, as grandes discussões, elas estavam basicamente, olha, isso não é do meu centro de custo, isso é do seu centro de custo, uma bagunça. Então, eu acho que à medida que a gente vai arrumando a nossa casa, preparando os nossos processos para a adoção do ABZ, né, para toda essa implementação, a gente consegue sim atingir um resultado financeiro mais desejado e também entendo que uma responsabilidade dividida entre todas as áreas, né? Não fica só ali, ah, não, foi o financeiro que me mandou isso, eu não sabia o que colocar, por exemplo, uma despesas com eventos. Tantos eventos acontecem, todas as áreas querem ir para todos os eventos, para todas as feiras, para todas as viagens, e necessariamente não conseguem mostrar o que aquilo vai trazer de resultado efetivo para a empresa. A partir do momento que você adota e faz a implementação do ABZ, cada viagem, cada gasto ali vai ter que ser justificado e como ele gera receita, né? O que que ele traz em retorno para a empresa? O processo fica muito mais efetivo, transparente e também, se a gente for pensar, com muito maior acuracidade e cuidado. Esse é um pouquinho do que eu queria comentar aí, como minhas palavras finais. Obrigado. Muito obrigado, Dorival. E eu queria pedir para os nossos colegas aqui, o Usher, o Fusaro, comentar para nós como que vocês veem isso na vida prática com seus clientes, como que essa pesquisa aí se conecta com vocês. Bem, Sérgio, eu diria que, sendo bem objetivo aqui, acho que o principal ganho do OBZ, se a gente tivesse que simplificar, né, acho que tudo está meio que interligado, mas é a transparência e a classificação do orçamento, né? Na minha percepção, acho que o que mais incomoda uma alta gestão, um CFO, um controller, é não entender o gasto ou não entender aquilo que ele está gastando, né? Então, uma vez que o ABZ, se ele for usado como uma ferramenta, né, para trazer essa transparência, para eu conseguir trazer um indicador de medição ou uma justificativa, uma defesa para cada um daqueles gastos, fica muito mais fácil de apresentar, de trazer cada linha orçamentária para um comitê de decisão e tomar a decisão se vale a pena eu gastar naquele evento, num benefício de RH, numa nova contratação, num novo produto, enfim, o que for, né, qualquer questão que seja. Então, eu diria que o principal benefício que eu entendo é a transparência e a classificação para vincular o orçamento com a estratégia da empresa e daí mais uma questão da empresa tomar uma decisão, né? Que daí, obviamente, vai ter suas questões políticas por trás e tudo mais, tomada de decisão, mas pelo menos nós como organização, a gente entende o que nós estamos percorrendo pelo viés, né, de um financeiro ou de um P&L, por exemplo. Aqui eu só adicionaria a questão do desafiar, né? Então, só para talvez qualificar, imagina assim, eu estou contratando limpeza, serviço de limpeza. Será que eu contrato da melhor forma possível? Eu contrato spot, eu estou contratando por metro quadrado? Qual é a forma mais adequada de eu contratar limpeza para a minha empresa? Contrato segurança, como que eu contrato essa segurança? Preciso de segurança armada? Preciso de segurança eletrônica? O que seria o melhor caminho para a minha empresa? Então, o tempo todo a gente tem que se desafiar para saber se o tempo todo a gente está contratando da mesma forma que vinha sendo feito do passado, né? Eu pego o contrato passado, replico o futuro, o ABZ vai questionar, será que eu estou fazendo esse contrato da forma correta? Outra coisa importante, quando eu falo da estratégia, às vezes a estratégia, ela leva assim, eu quero ser benchmark em alguma coisa, mas a que custo está sendo? Vou dar um exemplo, a gente trabalhou numa empresa de
um grande terminal portuário, OBZ, e qual era a estratégia? Era carregar e descarregar navio o mais rápido possível. Só que a que custo? Ao custo que, quando eu atracava um navio, e carregava ele rápido, demorava 3 ou 4 horas para atracar um novo navio. Então eu ficava com a equipe toda de braços cruzados. Então era muito mais fácil eu fazer um orçamento com 2 ternos, ou seja, com 2 guindastes lá fazendo a operação, do que eu fazer 4 guindastes num navio, fazer a operação muito rápida, e isso nunca era visto antes do ABZ. Então, é sempre, acho que a palavra aqui, a palavra mágica é sempre se desafiar, né? Perfeito, Fusaro, muito bem lembrado. A gente desafia as coisas que nunca tinham sido perguntadas antes ou comparadas, né? O BZ nos prepara para isso. E eu vou fazer aqui antes de abrir para perguntas, tá? Vamos, pessoal, quem tiver pergunta já vai pensando aqui. Eu queria só fazer essas considerações finais aqui. Então, a gente sai do corte e vai para a estratégia, né? Não é uma ferramenta, o OBZ não é só uma ferramenta de corte de custos, obviamente, a gente viu lá na pesquisa que tem cortes substanciais, né? 10% é bastante, 5% do orçamento aí bilionário é muito dinheiro, né? Mas não é só isso. É o principal alinhamento estratégico e a transformação cultural, como vocês mesmos colocaram na pesquisa, você mudar o mindset das pessoas, né? É, e a liderança ser mais ativa e patrocinar, não é um exercício de finanças mais. Adoção desigual. Então, a gente viu que tem na pesquisa muitas empresas que ainda não implementaram ou consolidaram o processo de forma recorrente. Algumas fizeram só parcialmente, algumas unidades não tem na corporação ou na entidade como um todo. Então, tem desafios de maturidade organizacional, resistência cultural, disponibilidade de tempo. Então, isso afeta muito a implantação. Boas práticas e riscos. Então, aqui a gente viu que uma boa prática é iniciar com um piloto, vai estruturando o processo, ferramenta, vai treinando aos poucos, né? A equipe vai pegando mais confiança para poder, depois do piloto, expandir isso para a empresa como um todo. Vincular a performance sempre de foco em projetos de médio e longo prazo. Então, não pode ser OBZ só para melhorar, reduzir custo no curto prazo, mas olhar também a estratégia, olhar o foco dos projetos ao longo do tempo, né? Uma estratégia, tem que ser uma estratégia para longo prazo. Futuro contínuo e digital. A gente vê tendência de revisão recorrente de recursos, apoio de muitas ferramentas de automatização e analytics. Isso vai em linha com a pergunta que o Mafra fez um pouco sobre a dificuldade de dados. Não apareceu tanto, apareceu, mas não apareceu tão relevante na pesquisa. Eu creio, na minha visão, é que hoje, em relação às implementações que eu tive no passado, buscar dados fica mais fácil com os BIs, com automação. Só que isso aí exige, obviamente, maior maturidade digital das empresas que vão implantar. Então, essas são as nossas considerações finais. Eu queria se abrir para perguntas, ou se algum dos outros palestrantes aqui quiser fazer algum comentário sobre as considerações, mas eu queria abrir principalmente para perguntas. Vamos lá, pessoal. Só o Mafra que tinha dúvidas? Foi tão boa assim a explicação. Sérgio, tenho uma pergunta, se você me permite. Por favor. Deixa eu fechar aqui, que tem uma luz aqui. Na empresa que eu trabalho, é uma dúvida que sempre me acompanha. A gente costuma fazer os orçamentos das áreas administrativas com bastante critério, com bastante justificativa. Não sei se é exatamente a técnica aí do OBZ, mas, enfim, há muitos anos já a gente faz quase que do zero, assim, a tudo que se refere a terceiros, assim. Então tem que justificar o aluguel, enfim, tudo prestação de serviços, viagem, tudo. Agora, como as equipes administrativas são muito enxutas, a gente tem dificuldade de fazer isso com relação às pessoas, ao custo das pessoas, né? São poucas pessoas, né? A gente acaba trabalhando aí com reajuste inflacionário, com ajustes muito pontuais. Às vezes isso incomoda um pouco, assim, a gente não sabe muito como sair
dessa armadilha, entre aspas, assim, de como aplicar isso com relação ao custo das pessoas, que é, enfim, né, grande parte aí ou a grande parte da nossa estrutura de custos. A gente aplica do mesmo jeito? Como que se faz isso? Alguém tem uma luz, assim? Bom, você já Posso? matou metade da pergunta dizendo que você faz praticamente tudo do zero. Então, você já faz quase já o OBZ. Mas eu vou pedir para os nossos colegas aí da KPMG se eles têm alguma sugestão aí para você. Posso responder aqui, Sérgio? Vanessa, obrigado pela pergunta. Imagina. É o seguinte, a gente classifica no OBZ todas as despesas, inclusive a de pessoal, tá? Na parte de pessoal, a gente classifica por atividade. Então, área a área, a gente identifica as atividades, os macroprocessos, e classifica essas atividades em limiares e incrementais, tá? O que é limiar é aquilo que eu realmente não consigo viver sem, e os incrementais é aquilo que tem mais ou menos alinhamento com a minha estratégia. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, a área de contas a pagar, certo? Eu vou ter lá as atividades da área de contas a pagar, mas talvez ter algumas coisas que, tipo, fazer conciliação ou coisas nesse sentido que talvez não tem mais alinhamento com uma estratégia do que o contas a pagar propriamente dito. Classificado, a gente consegue identificar gargalos que podem ser tirados do orçamento e numa situação específica, tá ok? Então é desta forma que a gente faz. A gente aplica o atividade, tempo, volume, em cima da volumetria, a gente classifica em limiares incrementais e por aí a gente faz toda a racionalização da despesa com o pessoal. Excelente. Eu acho que Ei. espero que tenha sido respondida a pergunta aí. Acho que é por aí mesmo, né? Assim, é que é mais difícil, às vezes, né? Fazer aí ir tão a fundo, assim, nas atividades, acho que é por aí mesmo. Obrigada. Vanessa, assim, eu vou deixar até mais claro para você. Imagina assim, ó, eu tenho todas os meus centros de custo. A gente levanta todas as atividades do centro de custo e normalmente vai ter, assim, um tempo do seu dia que você faz, por exemplo, performance da equipe, orientação da Sim. equipe, coisas nesse sentido, né? Então, imagina se eu consolidar todas essas atividades numa área só, como, por exemplo, num BP de RH, alguma coisa assim, eu consigo racionalizar esse tempo que todas as áreas ficam fazendo performance da equipe, por exemplo. Tá? É porque faltou, porque está com dor de dente ou coisas nesse sentido. E você deixa de ter um chefe, um gerente, alguém cuidando disso para ter um BP. Então, esse tipo de racionalização que a gente trabalha dentro da área de pessoal, tá? Dentro da área de Perfeito, Marco. pessoas, tá bom? Tá ótimo, obrigada, viu? Tem aqui no chat, o Eduardo, né, queria fazer Marcelo queria fazer uma pergunta. Marcelo, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo seminário, obrigado por dividir esse trabalho com a gente, obrigado por toda a preparação e pela liderança também, Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta assim, do papel da definição de targets, de objetivos dentro do OBZ, né? Falando do OBZ como uma ferramenta que nasce do zero, né? Do entendimento de todas as despesas desde a sua essência. Qual é o papel de definir objetivos, né, dentro desse processo? Ele é benéfico? Como que é a experiência de vocês com relação a isso? Ele é benéfico ou ele acaba induzindo as pessoas a gastar aquele objetivo, encontrar justificativas para gastar aquele objetivo, mas também como que você direciona a empresa para que isso não seja um estouro de despesas, né? E eu digo isso porque antes da minha chegada na Dux, a empresa tinha passado por um processo de OBZ onde fez com que as despesas disparassem absurdamente de um ano para o outro, e teve que se trazer isso mais à realidade, porque meio que se abriu uma caixa de Pandora ali, né, na justificativa das despesas, né, porque não havia um objetivo, vamos dizer assim, máximo de valor de despesa. Como que vocês veem isso? Comentar aqui, Sérgio. Pode, por favor. Bem, Marcelo, acho que o ponto principal aqui, acho que eu diria que ter um target, vamos dizer assim, um target numa DRE ou num PNL orçamentário que
que nós, como empresa, queremos atingir. Acho que é importante porque é isso que vai definir, né, quando a gente classifica os pacotes e cada linha orçamentária, o que que vai passar, então o que que vai ser mantido e, eventualmente, o que que vai, dizer assim, né, cair do caminhão ou o que a gente não vai levar para frente. Agora, essa visão estar alinhada, eu acho que é mais importante estar numa camada mais superior, né, num C-level, numa camada de diretoria, e cada gestor tem que fazer os seus desafios, tem que ser estimulado a trazer uma redução ou ficar dentro de um certo patamar. Por que que eu estou querendo dizer isso? Não é o objetivo do OABZ, se a gente for olhar pela literatura, seguir dessa forma. Mas dado que eu acho que tem uma percepção natural de qualquer gestor que o orçamento é igual a poder, muitas pessoas sempre tentam usar qualquer ferramenta, pode ser o OABZ, pode ser uma reestruturação, pode ser qualquer questão, para tentar aumentar o seu orçamento, né? Então, existem casos onde o OABZ pode ser usado para embasar um aumento de orçamento? Sim. Pela minha experiência, pelo menos, normalmente gestores tentam usar isso de uma forma equivocada? Também sim. Então, é uma questão que tem que ter muita cautela, tá? Acho que não tem que ser uma regra geral, que sempre tem que ter uma redução, mas toda empresa que escolhe implementar o ABZ tem um objetivo financeiro por trás também. Então, eu acho que pelo menos numa camada de diretoria, superintendência ou C-level, tem que ter um acordo nesse nível que, olha, vamos implementar, temos um objetivo que talvez não é financeiro, mas também temos esse objetivo que a gente tem que percorrer que é financeiro. E é essa camada que tem que estimular os gestores a trazer as reduções, porque senão corre esse perigo mesmo de ter um gasto muito elevado e eventualmente também nem tão atrelado à estratégia da empresa. Eu Talvez vou aí para fazer complementar, acho que foi o Marcelo que fez, talvez para complementar aí, Sérgio, assim, não deveria acontecer porque tem os empilhamentos, tá? Então, quando você classifica, e aí está o pulo do gato do OBZ, tá? A classificação bem feita, do que é limiar, do que é incremental, tá? Feito uma classificação bem adequada, é muito difícil cair nessa cilada aí de aumentar a despesa, tá? Então, lembrando, o limiar é aquele que vai na primeira etapa da caçamba do caminhão. Os incrementais é o que vem na sequência desse empilhamento. O EBITDA é a ponte, tá ok? E quais são os pacotes que vão cair de cima do caminhão? Aqueles pacotes que são menos importantes ou que são os incrementais que estão mais longe do objetivo estratégico da companhia. Então é muito difícil com o OBZ cair nessa cilada de aumento de despesa ou coisas desse sentido, tá bom? Eu só queria ressaltar que tem, obviamente, tem empresas de segmentos e momentos diferentes. Então, se você está falando de uma empresa que de rápido crescimento está expandindo suas operações, óbvio que vai ter despesa incremental. Mas você consegue, e normalmente esse é o desafio da empresa em crescimento, quanto que eu vou gastar mais? Então é fácil você descontrolar uma empresa em rápido crescimento. O OBZ ajuda a você pensar melhor e fazer nos projetos esse orçamento por projeto, por atividade, com as metas estratégicas lá. Então, pode ter um crescimento de despesa, mas ele vai ter que estar justificado com o crescimento da operação, o que que ele está agregando nisso. Essa é o que eu queria complementar. Tem uma pergunta aqui do Danilo, que é das ferramentas de BI. Aí eu vou pedir de novo aqui, porque a gente viu que tem várias ferramentas na pesquisa, mas eu acho que talvez a KPMG possa dizer que como eles trabalham com isso o tempo inteiro, dá alguma ideia para nós. Vocês poderiam, Fusaro, Lucha, falar um pouco das ferramentas de BI? Diria que hoje existem algumas ferramentas de mercado que podem ser adaptadas para usar com o ABZ, tá? O BI normalmente, usando um paralelo aqui, o BI normalmente ele vai ter as visões gerenciais do ABZ, né? Então, vão ter cargas que vão ser parametrizadas para ter essas visões. Agora, normalmente, para você conseguir implementar a visão total de um orçamento base zero dentro de um sistema,
normalmente vai precisar de uma ferramenta especialista, mais voltada para a controladoria, um sistema de FP&A, por exemplo, para conseguir fazer todas as classificações, as aberturas, conseguir enviar os formulários eletrônicos do orçamento para cada um dos gestores e poder trabalhar dessa forma. Tendo essa ferramenta, essas ferramentas às vezes têm os seus BIs, que eles não são tão boas quanto, por exemplo, um Power BI da vida ou um Tableau, mas tendo essa ferramenta fica fácil de fazer a ponte, né, uma integração para fazer a carga e ter as visões de BI que cada um quer ter, tanto na visão ou de aprovação do orçamento na construção ou depois no acompanhamento, também orçamentário. Excelente. Obrigado, Oxi, Sérgio, me pela... permite eu compartilhar a minha Pode, experiência? Vilibaldo, fala Eu aí. usei uma ferramenta muito boa da TM1, da Cognos Planning. Então, ele permite uma visão muito ampla, né? E detalhamento de pacotes, vai no nível mais analítico possível. Então, isso dá uma visão mais clara para todos os participantes e tem alçadas de lançamentos. Então, os envolvidos dos seus pacotes também são corresponsáveis na alimentação daquela ferramenta. Não fica somente a cargo da controladoria. Claro que a controladoria vai fazer ali depois a revisão final, mas todos se posicionam como corresponsáveis da construção do orçamento a partir de um rápido treinamento, que é uma ferramenta muito amigável, mas ela é assim, muito aderente à maioria dos RPs e pode ser também transferido para uma ferramenta de complementar de gestão de um BI. Mas como ferramenta de gestão orçamentária, ela foi muito boa para aquele momento de transição que eu precisava, inclusive, e ela se tornou aderente para anos seguintes, que é o TM1 da Cognos Planning. Excelente, Vilibaldo. Obrigado pela colaborar com a sua experiência prática, isso que agrega bastante. Vou abrir aqui a última pergunta, que é a da Luciane Salas. E aí eu vou pedir pro. Eu vou dar minha opinião, tá? Aqui, mas vou pedir também para os nossos colegas aí complementarem, tá? Após anos de OBZ implementado, algumas discussões ficam repetitivas. Sim, dependendo do segmento, se é um segmento estável, ela tende a ficar repetitiva. Talvez alterar o interlocutor de líder do OBZ em tempos, eu acho que vale a pena, porque você traz pessoas, e até para você promover novos talentos dentro da organização, gerar uma oxigenação, dar oportunidade para outras pessoas, eu acho que sim. Eu queria ouvir dos colegas aí se tem algum outro ponto, alguma outra sugestão para Luciane. Acho que é a última pergunta, não sei se vai dar tempo para mais aqui. Acho que uma sugestão boa que o Márcio também colocou no chat é de fazer papel de rotatividade, né, dos gestores dos pacotes orçamentários é uma coisa boa, porque sempre daí você tem um sangue novo no processo, mas também mais pessoas na organização tendo uma interface com o processo orçamentário, e isso traz mais responsabilidade para dentro do processo. Mas, assim, acho que uma empresa que tem o OBZ implementado, por exemplo, por 3, 4 anos, vão ter algumas discussões que talvez vão ser muito repetitivas, por exemplo, contrato de limpeza ou de segurança, dando um exemplo que o Fusaro deu mais cedo, né? Talvez não, talvez sim, mas enfim, vai ter alguma linha que vai ser uma questão que já foi calibrado, já foi discutido e não tem muito o que fazer. Na minha visão, acho que não tem muito problema isso. Acho que daí cabe ao gestor do projeto, vamos dizer assim, do orçamento, do ABZ, enfim, conseguir classificar quais são os temas mais importantes, relevantes, né, da pauta do ABZ naquele exercício orçamentário para a empresa, né? Então, quando nós vamos levar para o comitê executivo, o comitê orçamentário, tomar as decisões, né, fazer o empilhamento que nem o Fusaro estava explicando, do orçamento, vão ter linhas que talvez não é uma linha que a gente quer discutir, mas vão ter outras linhas que vão ser novas linhas, ou uma linha que agora está sofrendo alguma pressão orçamentária, ou que a realidade do mercado mudou, e essa linha é a linha que a gente vai focar, né? Então, acho que o recado aqui é pôr o ABZ de pé, dá mais trabalho porque tem que passar todas as linhas. Agora, nos próximos exercícios, eventualmente vão ter linhas que já foram calibradas, vai ter menos discussão, e daí a gente pode atacar onde realmente tem mais discussão, ou são os gastos mais polêmicos ou os novos gastos, né? Muito bom, boa dica aí, Ucher. Eu já fiz isso
Eu já fiz essa estratégia, deu certo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Fabiano. Fabiano, eu vou ter ver se alguém copia aqui, o Felipe copia, a gente responde diretamente, que a gente já está com tempo para que já está para a gente cumprir com o nosso cronograma, tá? Peço desculpas aí. Eu queria então agradecer a todos os participantes. Primeiro, todos aqueles que estiveram, não só os que estão aqui, foram alguns convidados, não cabia fazer todo mundo, foi um número grande de pessoas, felizmente a gente teve bastante pessoas. Eu queria, em nome do IBEF, fazer esse agradecimento a todos que participaram, aos que estão aqui também, o Vilibaldo, Viviane, o Dorival, aos nossos colegas da KPMG que deram um grande apoio para nós durante e agora no webinar, o Usher e o Fusaro aqui. E eu queria, voltando ao time como um todo, a entrega de vocês, a dedicação e a colaboração, ainda que alguns não conseguiram participar de todos os encontros, mas participaram, quando puderam participar, teve participações decisivas, então eu queria agradecer isso. E aqui tem mais um slide aí, o Felipe. Pode passar o próximo slide aí, Felipe? Eu não estou vendo o slide aqui. Eu que estou fora da tela, peraí. Tá. Não, antes do. Bom, você já passou, eu não vi aqui. Então, está aqui o nome de todo mundo, está no estudo, o agradecimento. E nós vamos ter na certificação, no próximo semestre, nesse semestre agora, no segundo semestre, vamos ter o tema, vai ser relatório de sustentabilidade, também com apoio da KPMG. E em breve a gente vai dar mais informações e mais a gente vai voltar para vocês com mais informações, tá? Mas esse é o tema aí que quem tem interesse vai esperando os comunicados que vai sair a inscrição para esse tema aí. E eu queria passar ao Mário Mafra a palavra final para o nosso encerramento. Mário. Sérgio, muito obrigado pela moderação, obrigado aos speakers pela disponibilidade em compartilhar esse conhecimento todo com a assistência aqui. Nós tivemos, ao longo dessa apresentação, mais de 70 participantes, o que é um excelente medidor da relevância do tema e do interesse que esse tema desperta na comunidade de finanças. Obviamente, não dá para abraçar todos os participantes aqui, mas eu vou escolher dois aqui, que são dois amigos diletos, Eduardo Scherrabi e meu amigo Marcelo Juliano, que nos acompanharam aqui desde o início. Então, vocês, em nome do Scherrabi e do Marcelo Juliano, sintam-se todos abraçados por estarem aqui com a gente. Eu queria pedir, antes de vocês saírem, antes de terminar, que vocês acessem esse QR Code que aparece aí na tela, porque ele nos leva à pesquisa de satisfação sobre o evento. É muito importante que a gente tenha o feedback de todos vocês. E eu peço também que, após avaliar, vocês continuem acompanhando os próximos eventos do IBEF, né, no site, nas mídias sociais. Nós estamos no nosso segundo semestre, é um semestre cheio de eventos, cheio de atividades, e contar com a presença de vocês é sempre uma alegria muito grande. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, em nome do IBEF, em nome do Leonardo Justo, nosso vice-presidente de certificação, e de toda a diretoria executiva e do conselho do IBEF. Eu agradeço a presença de todos e parabenizo mais uma vez pelo belo trabalho que vocês executaram. Muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima.